Olá, educadores, pais e todos os que acreditam na educação. A escola hoje não é mais um local agradável para se trabalhar. Olhamos para o lado e vemos burnout, depressão, tristeza. E você mesma, professor, professora, se sente sobrecarregado com os desafios da educação atual. Ou se você é pai, mãe ou responsável de crianças muito agitadas, agressivas e raivosas, e você não sabe lidar com situações difíceis encontradas na educação hoje, seja muito bem-vindo a esse novo canal, que se chama Educar é Conscientizar. Meu nome é Luciara Avelino, mestre e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, psicanalista pela Psicanálise Integral ou Sociedade de Trilogia Analítica, professora, pedagoga e teóloga, com especialização na psicossociopatologia, gestão de conflitos, pela Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, IQEP Pacheco. Estou aqui para dar início a esse canal com uma ênfase na conscientização. Então, o canal se chama Educar é Conscientizar. Por que esse nome? Porque acreditamos que a consciência, ela é a percepção intelectual mais energética, por sua proximidade com o sentimento. Então, esse nome não é por acaso. Nós vamos trazer aqui nesse canal muitas entrevistas, muitos professores altamente qualificados, para trazer casos práticos reais, para ajudar na conscientização desse campo de trabalho da educação que está sendo muito penoso, muito difícil. O canal também se chama Conscientizar porque nós temos um mundo consciente. Sabem o iceberg? Freud já falava que além do nosso mundo consciente, nós temos uma faixa, que vocês podem ver aí no desenho, uma faixa de inconsciência, que ele chamou de um mundo inconsciente. Esse mundo inconsciente, a gente guarda coisas, a gente guarda elementos, a gente guarda recalques, a gente guarda muita coisa que nós achamos desagradáveis em ver. E é justamente nesse mundo inconsciente que ali estão a maior parte dos nossos problemas. Então, por exemplo, quando eu digo assim, puxa, por que eu falei aquilo? Puxa, por que eu não fiquei calada? Por que eu tive essa ação? Meu Deus do céu, eu nunca faria isso. Então, são esses elementos guardados, inconscientizados, que de vez em quando atuam na nossa vida. E nós temos uma bela de uma porcentagem de nossos problemas escondidos. Então, nós vamos trabalhar com isso. Trazer para o nosso nível consciente o que está guardado, esse material inconscientizado. Falando também que esse projeto desse canal é do Departamento de Educação da Faculdade IQEP e Pacheco. Então, sejam todos muito bem-vindos e vocês vão encontrar nesse canal uma fonte muito sólida, porque a mantenedora das faculdades IQEP e Pacheco é uma sociedade de psicanálise, a Sociedade de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica. Isso significa que vocês vão ter um respaldo científico forte para todas as ideias que nós vamos trazer. E com elas, uma possibilidade de solução
muito boa que ainda no nosso sistema educacional ainda não foi aplicado inteiramente. Nós temos algumas escolas em São Paulo e Minas Gerais que têm a nossa consultoria, nossas palestras e que já atuam com um resultado muito favorável. Então, nós vamos trazer nesse canal exemplos práticos de como lidar com situações difíceis. O cenário atual, todos estão assistindo e vendo os índices, não é muito animador. Altíssimos números de burnout em professores e educadores em geral, depressão, adoecimento mental, tanto dos nossos educadores quanto de nossos alunos. E, principalmente, nós estamos assistindo uma falta de esperança muito grande, uma falta de saída do problema. Então, por que essa escalada mental desenfreada atualmente? Para isso, a Sociedade de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica, fundada pelo psicanalista Norberto da Rocha Kepp e de Cláudia Benhard de Souza Pacheco, vão trazer para nós possibilidades novas para o enfrentamento desse problema. Vamos começar com um ponto muito importante, que é a inversão psíquica. O que é isso? Norberto Kepp nos trouxe, em 1977, essa descoberta. A inversão se trata de uma percepção invertida da realidade. A pessoa sabe que fumar não é bom, mas ela fuma. A pessoa sabe que beber não é bom e ela bebe. Ela sabe que ela precisa fazer ginástica, se movimentar, mas ela não faz. Ela sabe que ela não pode falar coisas ruins, agressivas, maltratar, mas ela faz. Então, essa inversão psíquica é algo interno na pessoa que inverte os valores, inverte o sentimento. E a pessoa fica num estado de muita dificuldade. Então, nós vamos tratar aqui nesse canal vários casos disso, de como essa inversão psíquica está atuando a nível individual, social e espiritual. Os ataques que estamos tendo muito forte da nossa essência, que é boa, bela e verdadeira, está sendo arrasada por causa dessa inversão psíquica. Então, todo aquele bem que nós poderíamos viver, ele está invertido. E a gente não consegue mais sentir alegria, não consegue sentir satisfação na vida, por mais bem que a nossa vida esteja, bem financeiramente, bem de família, mas a pessoa não consegue se sentir bem. Então, nós vamos trabalhar com isso. Se levarmos esse conceito para a educação, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês desse livro, Pedagogia Trilógica na Prática, que foi resultado de um trabalho muito bonito feito por alunos do nosso curso de pós-graduação a terapia em sala de aula. Aqui, eu vou trazer para vocês, eu vou colocar aí na tela também, o desenho que o grupo fez, que se chama Bela Jogada, professor. Eu vou ler aqui para vocês bem rapidamente o caso. Cláudio, aluno do 3º ano do ensino fundamental, é um garoto comunicativo e enturmado. Mas nos jogos, não respeita os colegas, empurra, discute e arranja brigas sem motivo. O professor de educação física pensou no caso do Cláudio, como trazer a consciência para o Cláudio que ele está invertido.
ele acha que brigar, arrumar confusão e empurrar os outros é bom. E que fazer os jogos, brincar, participar é chato. Então o professor pensou e trouxe a seguinte ideia. Ele resolveu fazer uma experiência levando para a quadra 2 bolas. Um dos lados da quadra, a turma toda ficou jogando. E no outro lado da quadra, ele deixou o Cláudio sozinho com a bola. A princípio, o Cláudio gostou da ideia, pois teve um espaço exclusivo e a bola só para ele. Ficou jogando sozinho por alguns minutos e logo foi procurar o professor de educação física reclamando que era muito chato jogar sozinho. O professor disse: tá bom, você poderá jogar com os outros, mas antes vem aqui e fica aqui um pouquinho comigo. Passando 10 minutos, o professor deixou ele observar os outros jogando. O professor perguntou: Cláudio, quantas vezes o tio precisou chamar a atenção de seus colegas? O Cláudio, impactado com a pergunta, parou para refletir e respondeu: nenhuma, tio. Então o professor, numa conversa, mostrou para o Cláudio a inversão dele, em que brigar ele achava muito bom e jogar ele achava chato. Então ele percebeu naquele momento o que ele tinha feito. Então, ao experimentar jogar bola sozinho e depois os colegas jogando sem brigar, Cláudio teve consciência das consequências de suas atitudes e preferiu voltar ao jogo com a turma numa boa. Então, vocês notaram que essa estratégia do professor foi importante? Ele pensou em uma maneira de levar a consciência para o Cláudio da inversão dele. E ele teve sucesso. Mas isso não é garantido. Você pode pegar esse exemplo e não funcionar com a sua turma. Mas a beleza da consciência é a tentativa de saber que a inversão psíquica existe e saber que a gente pode tentar estratégias para que a consciência venha à tona. Mas isso nós vamos precisar que o professor tenha, uma consciência da sua própria inversão. É importante, então, estudar essa nossa proposta, assistir os nossos programas, as nossas lives, para entender essas estratégias e o quanto elas podem funcionar, tá bom? Por quê? Porque nossa intenção é trazer com a consciência essa interiorização, trazer lá no íntimo da criança, porque é lá que está toda a beleza, toda a verdade, toda a bondade está dentro da criança. Então, não é o fator de ensinar, mas é para desbloquear, que a criança desinverta para poder viver o melhor que ela tem no interior dela e ter a chance de ser feliz. Então, esse é o nosso ponto fundamental do nosso projeto nesse canal. Então, espero que você se identifique com as ideias, espero que você possa chamar amigos e pessoas para, em cada momento aqui, a gente poder trabalhar juntos. Aliás, eu gostaria que você colocasse aqui os seus problemas, as suas aflições, as suas dificuldades com determinado aluno, com colegas de trabalho, com a direção da escola. Coloque aqui, porque a partir do seu questionamento a gente pode tentar ajudá-lo, tá bom? E ajudá-la. Então, nas nossas próximas lives, nós vamos ter
situações como essas que eu trouxe para vocês. Nós vamos ter situações de casos de autismo, de TDAH, de algum outro transtorno, que eu sei que é um tema muito, muito agora complicado para muitos educadores. Então, vamos trabalhar juntos. Nós vamos trazer cada elemento a ser tratado aqui com uma base psicanalítica para poder ajudar você, tá bom? Nós vamos trazer casos, estudo de casos difíceis, como lidar com situações difíceis, constrangedoras. Nós vamos trazer casos de sucesso, nós vamos trazer vários professores convidados para poder falar das dificuldades dele e como que eles conseguiram ultrapassar esse derrotismo que está acontecendo agora. Nós vamos trazer convidados, diretores de escolas, como eles conseguiram fazer situações difíceis em situações de sucesso. E nós vamos trazer também assuntos sobre a ressonância cognitiva, que é um assunto excepcionalmente importante para nós na educação. E nós vamos trazer também várias possibilidades, cursos, oficinas gratuitas, para que vocês possam aproveitar ao máximo todo esse arcabouço de conhecimento importante para nós na educação. Então, gostaria muito de reforçar que a consciência do bem, ela é subjacente, ela está na nossa essência. É só a gente trabalhar um pouco com os obstáculos, tirar os obstáculos, para a gente poder ir fundo em tudo de bom que a gente tem no interior. Essa é a proposta. Então venham, estou aguardando os seus comentários, os seus problemas, as suas dificuldades, e também se você tem algum caso de sucesso, coloque aqui, porque educar é conscientizar. Então, quanto mais a gente puder trazer a consciência para que cada um possa se identificar e trabalhar com ela, esse vai ser o nosso passo inicial para uma elevação energética da nossa educação. Então, gostaríamos muito de poder fazer uma transformação profunda e contamos com vocês nesse nosso objetivo. Então, um abraço a todos e até a próxima live.